Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção, a gente apresenta algumas peças que formam aqui o acervo do CEDOC à Tarde. Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, que é o historiador Sivaldo Reis, e ele pesquisa a trajetória de Cleonice Alaquija na Faculdade de Medicina. Então a gente vai conversar aqui sobre algumas reportagens de à tarde sobre ela e também sobre algumas imagens da Faculdade de Medicina para a gente contar um pouco dessas histórias. Preparado, professor Sivaldo? Preparado. Então a gente já começa aqui abordando uma reportagem que foi publicada em outubro de 1931 em à tarde e que é, na verdade, um grande elogio a Cleonice Alaquija, né? Inclusive, acho que escrito por uma outra pessoa, né? Sim, claro, uma grande homenagem a ela e tem inclusive a imagem dela, né? Nessa reportagem. Então, o senhor comentar um pouco, o senhor até cita, né? Essa reportagem no seu artigo. Era muito comum, né, quando as pessoas se formavam, algum colega de turma escrever seus artigos nos jornais, né? Então, eu tive a felicidade na minha pesquisa ao longo do mestrado de encontrar essa matéria, né? É uma carta longuíssima, infelizmente o autor é anônimo, não deixou o nome, não sei se foi mulher, se foi homem, não sei se foi o pai dela, é muito provável que seja. E nessa carta o autor elogia ela, né? Faz longos elogios à qualidade profissional, intelectual dela, comenta algumas especificidades da vida dela, diz que ela gostava de viajar muito pela Europa, pela América Central, diz que ela era uma pessoa que ajudava os colegas, né, durante o curso. Então eu fiquei muito feliz de ter encontrado a matéria, né? E fala, a foto dela, né? É a foto dela, né? Já com aquela, digamos a beca assim, tradicional. Tradicional, né? E é muito interessante porque ela é a terceira, né? A terceira mulher negra que consegue o diploma pela Faculdade de Medicina, né? E muito jovem, né? Porque sim. Ela entra na faculdade com 16 anos de idade, né? Muito jovem. Eu não lembro outra, a Maria, uma outra médica negra, talvez a primeira de Salvador, a Maria Odila, acho que entra com 22 anos. Então é muito provável que a Cleonice seja a mais jovem mulher negra a entrar na Faculdade de Medicina, né, da Bahia. Realmente 16 é muito jovem. 16 né? e se graduou com 21, né? Sim. E uma longa carreira, né? Porque ela morreu com 90 anos, né? 90 anos, né? Lecionou na Faculdade de Medicina, tinha escritório, tinha uma clínica particular e fazia parte de sociedades médicas também, né? E só ela. Eu encontrei 2 sociedades médicas que ela fez parte, só ela como mulher, né, atuando na cidade. Então isso é muito impressionante. Muito marcante, Impressionante. E agora a gente vê aqui algumas imagens, né, dessa instituição, porque é muita história, dessa Faculdade de Medicina. Né? A mais antiga do Brasil, né? Né? Aqui, ó, é o que chama Antiga FAC de Medicina. Essa aqui é de 92. Com os quadros. Um quadro de homenageados, né? De médicos homenageados da Faculdade de Medicina, né? Pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas mulheres. Pela minha pesquisa até hoje, até a segunda metade do século XX, só 8 mulheres. Nossa. Então, muito poucas mulheres, né? Então dá pra gente ter ideia ainda do feito da dimensão, né? Do feito de Cleonice, porque e ainda uma mulher negra, né? Exatamente. É um momento ali, anos 30, é um momento que as mulheres estão começando, né, a ir para o mercado de trabalho, movimento feminista, muito centrado ainda no movimento sufragista, né? Impulsionado por Berta Lutz, né? Militante. Aqui a gente tem uma imagem de um lançamento de um livro, né? Porque eu achei interessante a gente destacar, é de 93, porque essa faculdade, ela teve muito a ver com isso também, com uma ideia de divulgação de um pensamento não apenas médico científico. Mas assim, se a gente for pensar, os médicos tiveram muita inserção, né? Muita gente da Faculdade de Medicina, a partir do próprio Nina Rodrigues, com todas as questões, né? Mas, por exemplo, que foi a parte cultural, né? Digamos assim, os estudos sobre religião, o próprio Arthur Ramos, né? Então, dali da Faculdade de Medicina... Nina Rodrigues. Saem muitos estudos, assim, né? Nessa linha de cultura. Então, é um lugar também, nesse sentido de produção de conhecimento, né? Em várias... Não é só a ciência médica. Sim. E um lugar que a gente sempre muito transitou, né? A Cleonice não chegou a escrever nenhum livro, né? Enfim. Mas assim, o irmão dela, o George Alaquija, escreveu. Tem uma produção vasta no campo da medicina.
E tá para ser contada a sua história ainda, né? E também ele teve muita inserção nessa linha da discussão das culturas afro-brasileiras Sim, no sim, CEAL, né? no Ele CEAL. tinha uma proximidade com o Centro de Estudos Afro-Orientais, né? Então, assim, tem essa ligação, né? Não à toa o Museu Afro-Brasileiro, o MAFRO, que pertence, no caso, tá ligado ao CEAL, mas ele é instalado no primeiro andar da Faculdade de Medicina, e o de Etnologia, o MAI, é embaixo, né? No subsolo. Então tem essa ligação também, né? Com esses estudos. E foi o principal campo de saber da Bahia, né? Sim, com certeza. E por ser o século primeiro, isso XX, né? influencia muito, né? Tipo, a partir daqui a gente pode fazer muito mais. E abrindo outras escolas e outros institutos. Esse daqui, ó, é da porta principal da biblioteca. Olha só. Terreiro de Jesus. Essa aqui é de 93, é um aninho depois daquela. É bem legal como muda, né? Essa questão também da arquitetura, que como muda no decorrer dos anos, mas sempre fica muito marcante. Sim, sim, sim. É porque ela passou também, né, por muitos problemas de infraestrutura, né, incêndio, reconstrução, né? Teve um tempo aqui mesmo que ela estava abandonada. Então a gente vê muita coisa assim de imagens, né? Sim. A gente estava olhando ali aquela pasta imensa, né, de fotografias, né, professor? Então livros estragados. Ela teve um movimento mesmo para a reforma, né? Ela passou por alguns momentos bem complexos. Agora, Mas tem uma documentação preservada também, Sim, né? A tese de sim. Cleonice está disponível, né? Ai, Na faculdade. Agora a faculdade entregou a tese para a família. Eu ainda não tive acesso à tese, mas pretendo no momento oportuno divulgar quando ler. Tem muita documentação ainda preservada na faculdade. e a gente tem aqui uma imagem, né, da fachada. Gente, é um prédio, né? Esse prédio é lindíssimo, né? Até a fachada, a gente passando ali pelo Terreiro de Jesus, né? E quando a gente vê essa fachada, né? Olha como ela é bonita, né? Então, assim, gente, é um equipamento que ainda bem, né? Que a Bahia Sim, preservou. bem. E a gente lembrando, né? Tem 2 museus É. ali, na mesma estrutura, né? O MAI e o MAFRO. E aí, professor, gostou desse passeio iconográfico? Gostei. Ainda há muitas pesquisas a serem feitas, né, para descobrir outros personagens, né? A própria faculdade, né? Enfim, Sim. é uma faculdade milenar, né? Tem uma importância muito grande para a Bahia, para o Brasil, né? Pro Brasil como um Para a todo, primeira. sim. Ainda falta muitas pesquisas, né, no campo da história. Jornalismo, por que não também, né? Sim. Os embates com os jornais sempre foram um espaço de divulgação dos médicos ali, do trabalho dos médicos ali. Eles sempre tiveram uma interação. À tarde, então, né? À tarde, no Jornal de 1912, à tarde, muito articulado a Faculdade de Medicina. Sim, na história da faculdade. E aí, aqui mesmo a gente encontrou, né, como o senhor mesmo disse, né? À tarde foi uma fonte, né, para a reconstrução da trajetória de Cleonice, e a gente encontra muitas notícias, né, dela, do pai dela, né? E de toda a família. De toda a família. praticamente, De toda a família. E de outras famílias também, né? Descendentes de africanos, né? Isso. Então é isso, gente. Tá vendo? Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.